Agora nós iremos ver as inequações exponenciais. Eu coloco para você aí na sua lista, na página 4 da sua lista, as regrinhas que você tem que adotar para resolver uma equação exponencial redutível ou a mesma base. São duas as situações, para o A maior que 1 e para o A entre 0 e 1. A base maior que 1 e a base situada entre 0 e 1, ok? Bom, eu apenas vou colocar aqui para dois exemplos particulares, ok? Para uma função crescente, o A é maior que 1, a função exponencial, e o A entre 0 e 1. Então preste atenção que é para tentar justificar para você o procedimento que a gente vai adotar. Imaginemos a seguinte situação aqui, ó. Olha, eu vou pegar dois valores aqui, x1, e vou pegar aqui x2. Pronto, x1 e x2. Observe o que é que a gente tem aqui, ó. O que é que nós temos aqui, ó? Quem é esse ponto aqui? É a função de x1. A função de x1. E quem é a função de x1? A elevado a x1. Aqui, quem é que nós temos nesse caso? Que número vai ser esse daqui? Esse número é A elevado a x2. Agora, observe o seguinte. Olha só que coisa interessante. Veja que A elevado a x2, A elevado a x2 é um número maior que A elevado a x1. Realmente é maior. Você está vendo aqui que é maior. E aí, quando acontece isso, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos que x2, nesse caso, é maior que x1. Se A elevado a x2 é maior que A elevado a x1, então x2 é maior que x1, ok? E por que que isso aconteceu? Por quê? Porque a função ela é crescente. A base da função exponencial é maior que 1. O que é que significa isso em termos práticos? Significa que quando você estiver trabalhando uma inequação exponencial redutível à mesma base, em que as bases forem números maiores que 1 e iguais, tem que ser iguais, você vai cortar as bases, vamos colocar aqui, você vai cortar as bases, pronto, cortou as bases, e vai trabalhar com os expoentes, mantendo o sentido da desigualdade. Se aqui é maior, continua sendo maior. Se aqui é maior ou igual, continua sendo maior ou igual. Se aqui é menor, aqui você vai continuar menor. E se aqui for inicialmente menor ou igual, você trabalha com menor ou igual. Quando é que você vai manter, cortar as bases e manter o sentido da desigualdade? Quando a base da função exponencial for um número maior que 1. Ou seja, quando a função ela for crescente, ok? Vejamos o que é que vai acontecer aqui agora. Me acompanha aqui, olha só o que é que nós temos. Eu tenho x1, ok? E nesse ponto aqui, você já sabe, eu tenho a imagem de x1. Seria o f de x1. E quem é o f de x1? É a elevado a x1. Portanto, eu tenho aqui esse ponto daqui. Agora eu vou pegar um número maior que x1. Eu vou pegar x2. Vamos pegar aqui x2 então. Olha aqui, x2. Vamos ver quem é a imagem, onde é que está situada no eixo Y, a imagem de x2. Me acompanha aqui agora, vai. A imagem, a função de x2. Quem é x2? A elevado a x2. Opa! Aconteceu uma coisa curiosa aqui, ó. Observe. Olha só. A elevado a x1, vou colocar aqui para você. A elevado a x1. Você está vendo aqui que é um número maior que A elevado a x2. É um número maior que A elevado a x2. Mas olha aí para ver o que é que está acontecendo aqui. Se A elevado a x1 é maior que A elevado a x2, x1 nesse caso não é maior que x2. x1 nesse caso é menor que x2. Olha só a coisa interessante. Aqui o sentido da desigualdade é maior e aqui agora inverteu para menor. Aqui se manteve, era maior, continuou maior. Aqui não, você vai cortar as bases, ok? E vai perceber que as abscistas têm posições contrárias. E quando é que vai acontecer isso? Toda vez que a função exponencial for decrescente, ou seja, a base estiver entre 0 e 1.
Vamos lá, o que significa isso? Vamos trocar em miúdos na prática. Toda vez que você tiver uma função exponencial redutível à mesma base, já reduzida a uma mesma base, antes de você cortar as bases, você dá uma olhada nelas. Se essas bases forem iguais e iguais a números entre 0 e 1, você corta as bases e inverte o sentido da desigualdade. Se aqui era maior, os expoentes vão ficar com o sinal de menor. Se aqui é maior ou igual, você vai trabalhar lá com menor ou igual. Se aqui for menor ou igual, você trabalha lá com maior ou igual. Se aqui for menor, você trabalha com maior. Você corta as bases e inverte o sentido da desigualdade para funções onde a base é um número entre 0 e 1. Ok? Bom, mostrado isso para você, esse detalhezinho, você aí no seu livro, você tem isso aí colocado de uma outra maneira mais detalhada, entendeu? Do que aqui na videoaula. Mas aí o que a gente vai fazer agora? Eu coloco para você aí na página 4 todas as 8 possíveis situações que você tem aí de acontecer, tanto para a base maior que 1, quanto para a base entre 0 e 1, ok? Então vamos começar com as questões bem fáceis, mesmo propositadamente fáceis. É a questão extra 26, vamos lá, letra A, vejamos o que é que nós temos aqui. Ele pede para que você resolva isso no conjunto dos números reais, então vamos resolver isso no real. Eu tenho 16 elevado a 3x menos 1, maior que 8, elevado a 2x mais 5, elevado a 2x mais 5, vamos lá. Ora, você já começa a desconfiar que o que você tem aqui é uma equação exponencial possível de ser reduzida a uma mesma base. Que base é essa? Base 2. Então vamos fatorar. 16 é 2 elevado à quarta potência. Tudo isso elevado a 3x menos 1. Maior que é 8, fatore 8. 2 elevado ao cubo, coloca aqui para mim. 2 elevado ao cubo. Tudo isso elevado a quem? A 2x mais 5. Muito bem. Ora, por uma daquelas propriedades potência de potência que você está vendo lá no curso de matemática básica, ok? O que é que a gente pode fazer aqui? 2 elevado a 4 vezes 3x menos 1 maior, eu vou ficar com 2 elevado a 3 vezes 2x mais 5. Para um pouquinho aí agora. O que é que você tem aqui agora? Vamos ver o que é que nós temos aqui. As bases são iguais e são maiores que 1. A função é crescente. Olha, eu posso cortar essas bases, corta, cai fora. E aí nós vamos ficar com o quê? Com uma inequação do primeiro grau. Fácil, tranquilo. Então a gente vai ficar com 4 vezes 3. Isso vai dar 12x. 4 vezes menos 1. Isso vai ser menos 4, maior que quem? Vamos lá, distributiva. 3 vezes 2, 6x, 6x, 3 vezes 5, isso é igual a 15. Portanto, nós vamos ficar com 12x menos 6x maior que 15 mais 4. 12x menos 6x, nós vamos ficar com 6x maior que 19. X é maior que 19 sextos. Então, solução. X pertence a R, tal que X é maior que 19 sextos. O que é que significa isso? Significa se você pegar qualquer número maior que 19 sextos, e aí uma calculadora, pega uma calculadora aí, divide 19 por 6, isso vai dar uma dízima. 3,1666 por aí vai. Ok. Se você pegar qualquer número real maior que esse daqui que está na sua calculadora, vamos, por exemplo, se você tiver uma calculadora científica e souber operar, essa aula fica bem mais rica, entendeu? Produtiva. Pega o número 3,2, já vale, já está valendo. 3,17 já valeria, ok? Se você pegar 3,2, substituir aqui 3,2, substituir aqui 3,2, aí você fizer 3 vezes 3,2 menos 1,
16 elevado a esse resultado. Bota aí na folha de papel esse resultado. Vamos lá. Pegue 2 vezes 3,2. Multiplique, some com 5. Pegue esse resultado, aperte a tecla função exponencial. 8 elevado a esse resultado. Coloque aí na folha de papel e compare. Você vai ver que o número que vai aparecer aqui é maior que o número que vai aparecer na direita. Portanto, você tem para qualquer número maior que 19/6 ou maior que 3,16666 reticências, ok? É isso que significa. Não pegue números menores, porque se você pegar números menores, você não vai ter essa desigualdade satisfeita, ok? Bom, essa foi a letra A, vejamos a letra B. São questões básicas que eu coloco para você, mas são propositadamente básicas mesmo. Então, letra B, vamos ver o que a gente tem agora na letra B. Olha só, 1/3 elevado a x, isso é maior que 1/81avo. Vamos lá, o que é que a gente tem? 1/3 elevado a x maior que 1/81avo. O que é que a gente tem? Vamos ter que reduzir isso a uma mesma base. Ok, então que base é essa? Base é 1/3, poxa, tá na cara, né? Então a gente vai ficar com 1/3 elevado a x maior que 1/3 elevado à quarta potência. Muito bem, mas o que é que a gente pode fazer? Simples, 1/3 elevado a x, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, ó, 1 elevado à quarta sobre 3 elevado à quarta, porque eu sei que 1 elevado à quarta, isso na verdade é igual a 1, não interfere em nada. O que é que eu vou fazer aqui? 1/3 elevado a x maior que, vamos colocar esses dois números 4 aqui em evidência, vamos colocar ele aqui em evidência, nós vamos ficar com 1/3. O que é que nós temos? Uma equação exponencial já reduzida a uma mesma base, onde essas bases são iguais, mas são maiores que 0 e menores que 1, estão entre 0 e 1, toma cuidado, você vai cortar as bases, cortou as bases, mas o sentido da desigualdade ele não vai se manter, viu? X, nesse caso, não vai ser maior que 4, será menor que 4. Por quê? Você já sabe, as bases estão entre 0 e 1. O que é que significa isso? Qualquer número que você pegar menor que 4, tem que ser menor que 4, e substituir aqui, você vai ter 1/3 elevado a esse número que você quiser aí, não importa, contanto seja menor, não precisa ser número natural não, pode ser número racional ou irracional, contanto que seja menor que 4, quando você substituir aqui, você terá um número maior que 1/81avo. E aí com a calculadora você faz esse processo, ok? Na letra C, vejamos aí o que é que nós temos. Raiz quadrada de 2 elevado a 3x menos 1 tem que ser menor ou igual a raiz quarta de 8. O que é que nós iremos fazer? Aplicar aquela propriedade dos radicais, né? Vamos fazer raiz enésima de a elevado a x, isso é igual a elevado a x sobre n. Então vamos aplicar essa propriedade para resolver essa equação. O que é que eu tenho aqui? Raiz quadrada de 2, eu vou ficar com 2 elevado a 1/2, tudo isso daqui elevado a 3x menos 1, menor ou igual, o que é que nós vamos ficar aqui? Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 8, eu sei que 8 fatorado vai ter base 2, então vamos fazer o seguinte, vamos fatorar logo 8 para ganharmos tempo. Eu tenho aqui raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Muito bem. Olha, o que é que a gente vai fazer aqui? 2 elevado a... Vou aplicar potência de potência. 1/2 vezes 3x menos 1. Ok. Isso é menor ou igual 2 elevado a uma fração, aquela propriedade. 3/4. 3/4. Muito bem. Dá uma olhadinha aqui nas bases. Elas são iguais, são maiores que 1. Eu vou cortá-las e aí a gente vai ficar com 1/3 de quem? De 3x menos 1 menor ou igual a 3/4. Ótimo. O que é que nós podemos fazer? Como 3 e 4 são números positivos, eu vou passar esse 4 para cá multiplicando e eu vou passar esse 3 lá para o outro lado dividindo. Então o que é que vai ficar?
vai ficar com 4 que multiplica 3x menos 1, menor ou igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3, isso vai ser igual a 9. Muito bem. Finalizando aqui, vamos ficar com 4 vezes 3, 12x. 4 vezes menos 1, isso vai ser igual a menos 4, menor ou igual a 9. 12x, passa esse 4 para o outro membro aí, somando vai ficar 9 mais 4, 13. X, portanto, é menor ou igual a 13 dozeavos, é o que nós temos, ok? Bom, letra D agora, da questão que nós estamos fazendo aí, da questão 26. O que é que nós temos aqui? Olha, isso aqui vai se reduzir, ó. Vamos lá, como a gente ainda não entrou em logaritmo, entendeu? Quando nós entrarmos em logaritmo, nós vamos poder resolver questões um pouco mais complexas. Por enquanto, nessa parte da sua lista, tudo que eu jogar para você aí, vai ter que ser possível ser reduzido a uma mesma base, combinado? Então, o que é que você conclui? Poxa, esse 25 está aqui, 25 é 5 ao quadrado. Poxa, então você já desconfia, isso aí só pode ser base 5. O que é que a gente vai fazer? Pegar esse número decimal e transformar em fração. Vamos ficar com essa situação, ó. Vai ficar 8 sobre 1000. Muito bem. Isso elevado a quem? A x. Tem que ser maior. Vamos lá, vamos fatorar 25. 25 fatorado, você vai ficar com 5 elevado ao quadrado. Muito bem. Vamos fazer o que aqui agora? Vamos enxugar isso aqui, ó. 8 dividido por 8, isso é igual a 1. 1000 dividido por 8, isso é igual a 125. Você poderia simplificar essa fração por 2, depois você simplificaria por 2, e depois você simplificaria por 2, ou seja, mas aí você perdeu tempo. Você teria simplificado por 2 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. É o mesmo que eu simplificar de uma única vez por 8. Elevado a quem? Elevado a x maior, vamos aplicar aquela propriedade dos radicais, 5 elevado a 2 terços. Muito bem, o que é que nós temos aqui? Quem é que é 125? 125 é 5 elevado ao cubo. Coloque aqui então, ó, 5 elevado ao cubo, tudo isso elevado a x, maior que 5 elevado a 2 terços. Como a base tem que ser 5, vamos fazer o seguinte, vamos inverter esse número e pagar o preço por essa inversão. 1 sobre 5 elevado à terceira é a mesma coisa de 5 elevado a menos 3 elevado a x, maior que quem? Que 5 elevado a 2 terços. Ora, nós vamos ficar com 5 elevado a menos 3x, maior que 5 elevado a 2 terços. As bases, elas são maiores que 1, são iguais, portanto, o que é que a gente pode fazer aqui nesse caso? Cortá-las. Então, vamos cortar. Corto 5, a gente vai ficar com menos 3x maior que 2 terços. Ora, temos aqui a variável negativa. Você já sabe o que é que faz quando você tem a variável negativa, né? A gente multiplica isso por menos 1, e aí eles vão ficar menos com menos vai dar mais 3x, maior, mais com menos vai dar menos 2 terços. Passo o 3 para lá, dividindo, a resposta é menos 2 nonos. Agora na letra E, eu coloquei para você nessa equação um número que vai apresentar para você um problema, ok? Você vai ver daqui a pouco que problema é esse, combinado? Foi planejada a colocação dessa questão aqui para você. Muito bem, o que é que nós vamos fazer? O que já vínhamos fazendo, reduzir essa inequação a uma desigualdade entre mesma base, entre bases iguais, ok? Bom, é o que nós vínhamos fazendo até então e vamos continuar fazendo até o final desse DVD. Esses 2 primeiros DVD do curso de logaritmo, você só tem resolução de equações e inequações exponenciais possíveis de serem reduzidas a uma mesma base. Equações e inequações que apresentam bases distintas, você só consegue resolver isso no curso de logaritmo lá a partir do 3º DVD, combinado? Portanto, aqui a gente vai ter que dar um jeito de reduzir isso, esse membro da esquerda, a uma mesma base igual a essa daqui, combinado? Então vamos lá, vamos. Primeiro passo,
transformar os números em frações. Então me acompanha o que é que nós vamos fazer aqui. 0,16, ora, eu vou ficar com 16 sobre 100. Tudo isso é elevado a quem? A x. Maior, vamos passar isso aqui para a fração, 15,625. Isso vai dar 15.625 sobre 1000. Pronto, ok. Agora o que a gente vai fazer? Poxa, vamos enxugar isso daqui. Veja você que esta fração aqui, ela é mais simples de se trabalhar do que essa daqui. Então vamos fazer o seguinte, você ainda não conseguiu, você como iniciante, você ainda não conseguiu detectar, enxergar que base é essa que a gente vai ter que reduzir para poder cortar. Então faz o seguinte, toda vez que acontecer isso, faz o seguinte, pegue a fração mais simples, no caso aqui é essa da esquerda, e vá trabalhar com ela, simplifique, coloque aí, se aparecer expoentes comuns, coloque esse expoente em evidência. Quando você conseguir trabalhar toda essa fração, pronto, trabalhou, você vai perceber de que o que você obteve como resultado, na realidade é o que você vai fazer com aquela fração mais complicada, ok? Essa é a dica. Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar esse número aqui, essa fração 16 centésimos por 4. Eu vou simplificar tanto o numerador quanto o denominador. 16 dividido por 4, isso vai ser igual a 4. 100 dividido por 4, isso é igual a 25. Portanto, eu tenho 4/25 elevado a x. Pronto. Deixa isso aqui por enquanto esperando, ok? Vamos lá. Eu posso fatorar o número 4. Claro. 4 na realidade, quem é 4? É 2 elevado ao quadrado. Ora, quem é 25? 25 é 5 elevado ao quadrado. Então vamos colocar aqui 5 elevado ao quadrado. Muito bem. Agora observe que o 2 aqui, ele é expoente tanto desse 2 quanto desse 5. Portanto, o que você pode fazer? Colocar esse expoente em evidência, que é o que nós vamos fazer. Então me acompanha aqui, ó. Eu vou colocar esse expoente em evidência. Eu vou ficar com 2/5 e esses dois expoentes aqui vão pular para o lado de fora. É uma das propriedades lá da potenciação básica. Mas quando ele pula para o lado de fora, ele encontra quem lá esperando ele? O x. Então eles vão multiplicar. Pronto. Chegou aí onde eu queria. Você já sabe então que o que você obteve depois de simplificar, colocar expoente em evidência, você obteve a fração 2/5. Então essa base é 2/5. O que significa isso? Significa que você vai ter que dar um jeito aí agora de fazer com que essa fração se reduza a 2/5. Pronto, essa é a ideia. Combinado? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Vamos fatorar. Poxa, 15.625. 15.625. Muito bem, me acompanha aqui agora. Ora, de cara assim, olhando, esse número é divisível por 5. Não tente pensar, por 2 ele não é, você sabe, não perca tempo como 3, não. Por que não perca tempo? Porque para você simplificar lá em cima por 3, você teria que simplificar embaixo por 3. Mas 1000 não é divisível por 3, portanto não perca tempo. A suspeita aqui é o número 5, porque o 5 simplifica tanto o numerador quanto o denominador. Ora, fazendo isso daqui, divisível por 5, você tem aqui 15.000 dividido por 5, isso dá 3.000. 625 dividido por 5 dá 125. Pronto, tá aqui. Ora, continua sendo divisível por 5. Desconta esse 125 aqui, você fica com 3.000. 3.000 dividido por 5 vai dar 600. Esconda esse 3.000, fica com 125. 125 dividido por 5 vai dar 25. Pronto, daqui agora já fica mais fácil, né? 625 dividido por 5, isso vai dar 125. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Portanto, 15.625 é igual a 5 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 elevado a sexta. Coloca aqui pra gente. 5 elevado a sexta potência. Quem é 1000? Fatore 1000.
Quando você fatorar 1000, você vai encontrar isso daqui, ó. 1000 pode ser escrito, não é a forma fatorada ainda, você pode escrever 1000 como 10 elevado ao cubo. Isso aqui não é a fatoração de 1000. Por favor, lembre-se de matemática básica. Não faz sentido você estar no segundo grau se você tem deficiências, nem que sejam microscópicas, mas essas deficiências não fazem sentido existir no estudante de segundo grau. Isso aqui não é a forma fatorada de 1000. Eu fiz isso apenas para facilitar. Ora, quem é 10? Quem é 10? Vamos fatorar o número 10? 10, quem é 10 é 2 vezes 5. Pô. A forma fatorada começa a aparecer. É por definição de fatoração de um número natural. Então você tem 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Opa! Então 1000 pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Olha para cá porque que eu quero a forma fatorada. Eu estou colocando o dedo em cima do motivo. É o 5. E olha para cá quem é que aparece aqui de olhando o 5. Então eu vou ter 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Dá uma olhadinha aqui o que é que você tem. Divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Vou conservar a base e subtrair os expoentes. Portanto, nós vamos ficar com 5 elevado a 6 menos 3. Isso vai ser igual a 3. E aqui embaixo a gente joga 2 elevado a 3, ok? Vou apagar isso aqui agora. Bom, estamos chegando perto, né? Já reduzimos e muito aquela fração aí que estava assustando a gente. Muito bem. Passa para cá. Eu tenho aqui 2/5. Eu tenho 2/5 elevado a quem? A 2x elevado a 2x. Isso tem que ser maior. Vamos lá, vamos colocar esse 3 em evidência? Então me acompanha aqui para colocar o 3 em evidência. Eu tenho 5/2. Eu tenho 5/2 elevado a quem? A 3. Elevado a 3. Com o que é que nós vamos ficar aqui? 2/5 elevado a 2x maior. Vamos aplicar aquela propriedade dos radicais. Nós vamos ficar com 5/2 elevado a uma fração, 3/5. Posso cortar as bases? Não. Por quê? Porque as bases não são iguais. Aqui você tem 2/5 e aqui você tem 5/2, então não são iguais. O que é que a gente vai fazer? Usar a sexta série. Mais uma vez, quem aí na jogada? A matemática básica, ok? Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Vamos inverter 5/2, ok? Então nós vamos ter 2/5 elevado a 2x maior. Vamos inverter aí 5/2. Invertendo 5/2 fica 2/5. Mas aí você vai ter que pagar o preço por essa inversão. Não sai de graça essa inversão. Essa inversão vai ficar, em vez de você colocar 3/5, aqui vai ficar menos 3/5. Ótimo, pronto, tá aí, ó. Muito bem. Agora sim eu posso cortar as bases, porque elas são iguais. Combinado? São maiores que 0 e são diferentes de 1. Pronto. Aqui vai embora, mas tem um porém nessa história. Observe que 2/5 é uma fração própria, portanto eu sei, toda fração própria está situada entre 0 e 1. E o que é que significa isso daqui no segundo grau, no estudo das funções exponenciais? Significa que quando você cortar, você vai fazer o que? Com o sentido da desigualdade, o que era maior vai passar a ser menor. Portanto eu vou ter 2x, não mais maior, mas agora menor que quem? Que menos 3/5. Muito bem, passa esse 2 lá para o outro lado, dividindo, você fica com x menor que menos 3/10, ok? Apenas como uma questão de eu ter certeza que você está entendendo, eu vou apagar aqui agora, eu já posso, você já tem registrado isso aí no seu caderno. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Olha, é possível que alguém pergunte, poxa, e se a Ayrton, em vez de tivesse invertido, se em vez de ele inverter 5/2, o que é que aconteceria se ele invertesse 2/5? Não aconteceria nada, a resposta seria a mesma, né? Porque não poderia ser diferente. Então eu vou fazer aqui para você, ok? Vou manter esse 5/2, mantém aqui 5/2,
Pronto, vamos manter os 5/2 elevado a 3/5 e vamos inverter 2/5 para 5/2. Então vem para cá, botar maior aqui, inverte aqui, vai. 5/2, o que era 2/5 passou a ser 5/2, paga o preço pela inversão aí agora, pronto, vai lá na sexta série, paga o preço e não fica devendo nada a ninguém, combinado? Inverti aqui, inverti 5/2, 5/2. O que é que eu posso fazer aqui agora? Cortar, posso, por quê? Porque as bases são iguais, maiores que zeros e diferentes de 1. Corta as bases aqui agora, mas tem o porém. Essas bases aqui é um número maior que 1, porque é uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Portanto, é algo maior que 1. Particularmente falando, 2,5. O que é que significa isso para as funções exponenciais? Significa que quando você cortar as bases, você vai manter, conservar, repetir o sentido, o sinal da desigualdade. O que era maior, continua sendo maior. Mas aí nós vamos ficar com menos 2x, e aqui a gente vai ficar com 3/5. Pronto, 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 pronto. Aí você cai o quê? Lá na matemática básica, sexta série, mais uma vez. O que é que a gente tem aqui? Uma inequação onde a incógnita ela está negativa. Vamos multiplicar por quem? Por menos 1. E aí nós vamos ficar, menos com menos vai ficar mais com menos vai ficar menos, e olha para cá, você sabe que o sentido é invertido. Agora dá uma olhadinha para cá, 2x menor que menos 3/5, 2x menor que menos 3/5, ou seja, absolutamente a mesma resposta, idêntica, 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 a mesma resposta. Por isso é que eu preferi lá na hora, eu disse a você, se você quiser você volta o vídeo, eu disse, olha, eu posso tanto inverter essa quanto inverter essa. Eu escolhi particularmente essa aqui, para evitar eu ter que negativar a variável x. Por isso é que eu, já que eu sou livre para inverter quem eu quiser, a matemática diz, olha, inverta quem você quiser. Se você inverter corretamente, o resultado vai ser o mesmo. Eu preferi aqui, por quê? Porque eu não preciso chegar aqui e ficar multiplicando por menos 1, ok? Bom, que questão foi essa? Essa foi a questão da letra E. Vamos agora, para nós encerrarmos essa questão, vejamos agora a letra F, para ver o que é que nós temos na letra F, combinado? Lembrando que a gente está trabalhando em equação exponencial, ok? E aí você tem todas as regrinhas já apresentadas para você. Então vamos responder a letra F. Muito bem. Olha só o que é que a gente tem aqui. 1 sobre a raiz quadrada de 2 elevado a 2x mais 1 menor ou igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2 elevado a x mais 3, ok? Bom, o que é que você pode fazer? Preste atenção nessa questão aqui. Se você enxergar que esta fração daqui, particularmente falando essa daqui, 1 sobre raiz quadrada de 2, que é igual que era dali, se você enxergar que isso daqui é uma fração própria, se você conseguir enxergar isso, basta que você saiba que raiz quadrada de 2 é 1, mais ou menos 414, por aí. Olha, o que é que significa isso? Significa que você tem uma fração onde o denominador é maior que o numerador, portanto é uma fração própria, e toda fração própria representa um número entre 0 e 1. Ora, você percebendo isso, poxa, tranquilo, você vai o quê? Cortar as bases, que nesse caso já foram apresentadas para a gente iguais, corta-se as bases e inverte o sentido da desigualdade. É interessante que você perceba quem é raiz quadrada de 2, mesmo porque se você quiser racionalizar isso daqui, você vai cair numa situação onde você vai ter que saber quem é raiz quadrada de 2. Se não vejamos, me acompanha aí, se não vejamos, pega isso aqui para mim, vai. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Se estiver passando pela sua cabeça a ideia de que você tem que racionalizar para escapar, fugir da obrigação de saber quanto vale a raiz quadrada de 2. Então vamos lá. Vamos lá, você sabe como é que a gente racionaliza. Nesse caso específico aqui, nesse caso particular, você vai multiplicar pelo denominador, tanto o numerador quanto o denominador.
nós vamos ficar com raiz quadrada de 2. No denominador, raiz quadrada de 2 multiplicada pela raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4, mas raiz quadrada de 4 é igual a 2. Pronto, e aí? Você não foi muito longe, não. Se aqui você é obrigado a saber quanto vale a raiz quadrada de 2, aqui você é obrigado a saber quanto vale a raiz quadrada de 2. Portanto, não há como você escapar da obrigação sua de saber, mesmo porque é uma raiz que aparece com uma frequência terrível, né? Tanto na matemática quanto na física aparece essa raiz quadrada de 2, o 2, particularmente falando, é um número muito comum nas fórmulas, ok? Então você tem que saber quanto é raiz quadrada de 2. Um aluno do seu nível tem que saber. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414. Não precisa saber mais do que isso, não há necessidade, ok? Bom, o que a gente vai fazer então? Volta para cá. Então eu sei que isso aqui é uma fração própria, o numerador é menor que o denominador. Portanto, não vou perder meu tempo. Como as bases já são iguais, eu vou cortar as bases. Pronto, cortei as bases. E vou fazer o que com o sentido da desigualdade? Vou inverter. O que era menor ou igual passa a ser o que? Maior ou igual. 2x mais 1 maior ou igual a x mais 3. Maior ou igual a x mais 3. Passa esse x para o membro da esquerda. 2x menos x maior ou igual a 3 menos 1. X é maior ou igual a 2. Pronto, acabou. Solução, vai. Quem é o conjunto solução? Conjunto solução. X pertence ao real, tal que x é maior ou igual a 2. Pronto, tá aí. Como você escreveria, né? A maneira correta de você escrever o conjunto solução. Portanto, x é o número maior ou igual a 2. Combinado? Bom, essa aqui questão foi essa. Essa foi a questão 26. Vejamos agora a questão 27. Ok? Você já tem um tipo de questão já um pouco mais sofisticada na questão 27. Lembrando, mais uma vez, né? Você tem que fazer os exercícios, entendeu? Do seu livro. É obrigatório você fazer. É como eu falo para você, tanto aqui quanto lá no curso de trigonometria. Essa lista é apenas um parâmetro, uma baliza para que a gente possa se guiar. Mas não tem uma quantidade suficiente de exercícios para você fazer você aprender realmente exponencial e logaritmo. A 27, nós já temos uma certa dificuldade na 27. E aí mais uma vez planejado. Quando eu faço essa lista, eu vou escolhendo a dedo, assim, selecionando as questões para você. Então olha só o que vai acontecer na letra B. Eu vou fazer primeiro a letra B para mostrar para você uma facilidade que é enganadora. Vamos lá. 1/10 de milésimo menor que 0,1 elevado a x, que por sua vez é menor que 1 centésimo. Ótimo, tá aqui. Ó. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Observa só o que nós vamos fazer. Você tem que reduzir isso à mesma base, mesmo porque eu já falei para você que a gente só trabalha aqui com bases iguais. Então vamos passar isso aqui para fração. Então vamos lá. Passando isso para fração, você fica com 1 sobre 10.000. 1 sobre 10.000. Quem é 10.000? 10 elevado à quarta. Menor, vamos ver, quem é 0,1? Bom, mas 0,1 é fácil. É 1/10. Menor que 0,01. Quem é 0,01? Isso aqui é 1 centésimo. Pronto. Ou melhor, 1 centésimo. Ou seja, 10 ao quadrado. O que é que nós temos aqui? Posso colocar um 4 aqui, não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Aqui no número 1, eu posso chegar e fazer isso daqui, ó. 1 elevado à quarta. Ora, 1 elevado à quarta é igual a 1. Portanto, eu não altero o número continua igual. Menor, vamos lá, 1/10 elevado a x, menor, aqui mais uma vez, olha só você o que é que eu vou fazer. Tá vendo esse 1 solitário aqui? Eu vou colocar o número 2 em cima dele, porque eu sei que 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Eu não alterei o número, eu não posso fazer isso. E aqui eu vou ficar com 10 elevado ao quadrado. Agora dá uma olhada para cá. Tá vendo esse 4 aqui? Ele é expoente aqui, tanto do numerador quanto do denominador. O que é que a gente pode fazer? Pronto, fácil aqui, ó. 4.
Aqui é a mesma coisa, o 2 é expoente tanto do numerador quanto do denominador. O que é que a gente pode fazer? Colocar esse expoente em evidência. Ora, olha só que coisa fácil de se resolver, mas essa facilidade, ela nem sempre vai aparecer. Na letra A, por exemplo, ela não aparece. Por isso que eu coloquei para você, para chamar a sua atenção. Aqui você pode, ó, 1/10, 1/10, 1/10. Todo mundo aqui é igual. Tchau, um abraço. Pronto. E aí, como 1/10 é um número maior que 0 e menor que 1, o que era menor vira maior, o que era menor vira maior, e aí você vai ficar com isso aqui, ó. 4x e 2. Ou seja, 4 é maior que x e x, por sua vez, é maior que 2. Colocando na forma tradicional, você teria conjunto solução, x pertence ao real, tal que, vamos lá, x está entre 2 e 4. Entre 2 e 4, ok? Fácil, bem fácil, mas você não vai ter essa facilidade na letra A, de chegar aqui e ficar cortando. Você não vai ter. Lá na letra A, você vai ter que separar, fazer a separação de duas inequações, porque na realidade o que você tem aqui é uma dupla inequação. É importante que você enxergue. Se não, vejamos, dá uma olhada para cá. Aqui você tem uma inequação, não tem uma inequação? E aqui você tem outra inequação. Na letra A, você vai ter que fazer a separação. Eu poderia ter feito a separação aqui, poderia. Mas aí é que tá. Como aqui não aparece variável, aqui não aparece variável e todas as bases são iguais, eu resolvi cortar porque eu posso fazer isso. Mas na letra A você já não consegue mais. É o que a gente vai fazer aqui agora na letra A para você. Portanto, é o que eu digo para você. Não dá para você pegar uma situação particular de um determinado exercício e querer aplicar aquilo sempre, 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 sempre. Não, cada exercício tem uma particularidade. Cada exercício tem um comportamento específico. Esse é o principal motivo pelo qual eu não morro de amores por macetes, segredinhos. Esse negócio de macete, por si só, já por uma questão de estrutura interna, macete é uma coisa limitada. Serve para aquela situação em particular, quando acontecer aquilo. Pronto. Então, na letra A gente fez uma determinada coisa que não vai poder mais na letra B, essa que a gente acabou de fazer. Nós tivemos um comportamento, fomos autorizados a fazer aquilo, aquela cortada simultânea, mas na letra A a gente já não vai poder mais. Então me acompanhe. 27, letra A. Olha o que é que nós temos. 9 elevado a x menos 1. Isso é menor que 81 elevado a x mais 1, que é menor ou igual a 27 elevado a 3x mais 5. Ótimo. Olha para cá, já vai mudar tudo completamente, viu? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fatorar o 9? Então vamos fatorar o 9. Quem é 9 fatorado? 3 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a quem? A x menos 1. Fatora 81. Quem é 81 fatorado? 3 elevado a quarto. Tudo isso elevado a quem? A x mais 1. Menor ou igual. Fatora 27. Quem é o 27 fatorado? 3 elevado ao cubo. Tudo isso aqui elevado a quem? A 3x mais 5. Posso contar as bases? Não, porque elas não são iguais ainda. Ainda não são. Aqui você tem base 9, aqui você tem base 81 e aqui você tem base 27. Não são iguais. Vou fazer o seguinte. Uma daquelas propriedades da potenciação básica é potência de potência. Eu vou pegar, repetir esse 3 aqui e vou multiplicar 2 vezes x menos 1. Ok. Aqui eu vou repetir esse 3 e vou pegar esses dois expoentes e vou multiplicá-los. Pronto. Menor ou igual. Repita esse 3 aqui que eu estou pondo o pincel, esse da base. E o 3 de cima multiplique lá com o expoente. 3x mais 5. Muito bem. Olha para cá. Posso cortar as bases? Agora eu posso sim, porque as bases são iguais. Ok? São maiores que 0 e são diferentes de 1. Pronto, ó. Elas caem fora e a gente vai ficar com 2 vezes x menos 1 menor que 4, que multiplica x mais 1, menor ou igual
A3 que multiplica 3x mais 5. Pronto. Chegamos em um ponto que se diferencia da resolução da questão anterior. Lá, o que foi que nós fizemos? Cortamos, se quiser você retorna aí a exibição do vídeo, cortamos as bases, aquelas bases 1/10 e trabalhamos, ou seja, quando a gente cortou, a gente já obteve a resposta de uma certa forma. Aqui não, aqui nós não temos a resposta ainda. Por quê? Porque você tem variável aqui, você tem variável aqui, você tem variável nesse membro. Portanto, não dá para fazer, você não pode fazer o que nós fizemos lá. A resposta, ela não está obtida ainda. Nós não obtivemos a resposta ainda. O que é que nós vamos fazer? Distributivo. Então, nós vamos ficar com 2x menos 2 menor que 4x mais 4 menor ou igual a 9x mais 15. Aqui é o que eu estava falando para você, lá no vídeo, na questão da letra B. Eu poderia lá na letra B ter separado. Lembra que eu ainda peguei a folha de papel e mostrei para você duas inequações. Mas lá eu não precisava separar, porque você só tinha variável aqui, só no centro, ok? Aqui não, você não vai poder fazer. Resultado, o que é que a gente vai ter que fazer nesse caso aqui? Vamos ter que separar. Nós vamos ficar com 2x menos 2 menor que 4x mais 4. E, olha, esse I vai virar interseção, quem? 4x mais 4, 4x mais 4 vai ser menor ou igual a 9x mais 15, 9x mais 15, ok? Bom, você já tem isso registrado? Eu vou apagar essa parte daqui, ok? E aí, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Já temos uma dupla inequação. Vamos ter, lembrando que esse I aqui, ele se traduz em inequação, ou melhor falando, em interseção. Esse I aqui é uma interseção. Então eu vou resolver inicialmente essa inequação aqui da direita, ó. Vou passar esse 4x para a esquerda, me acompanhe. 2x menos 4x menor, também esse menos 2, passe ele lá para o membro da direita. 4 mais 2, 2x menos 4x, você vai ficar com menos 2x menor que 6. Multiplica isso por menos 1 aqui agora mentalmente. Vamos ficar com 2x maior que menos 6. X é maior que menos 6 dividido por 2. X é maior que menos 3. Pronto. Mas eu vou ter que fazer a interseção entre esse resultado daqui. Então me acompanhe. Vamos ver que resultado é esse. Passa esse 9x para o membro da esquerda. Eu vou ficar com 4x menos 9x menor ou igual a quem? Deixa o 15 aqui no canto dele da direita e passa esse 4 subtraindo. Pronto. Interseção. 4x menos 9x, você vai ficar com menos 5x. Menor ou igual a 15 menos 4, isso é igual a 11. Ora, a interseção, vamos lá, vamos multiplicar isso por menos 1. Vão ficar, 5x, aqui vai ficar menos 11, e o que era maior ou igual, menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Portanto, x, quem é x, vai ser maior ou igual a menos 11 quintos. Portanto, nós vamos ter que fazer a interseção entre esses dois resultados. Como que você faz essa interseção? Poxa, a maneira mais eficiente para você fazer isso daqui é colocar esses resultados em uma reta. Então vamos colocar em uma reta. Condição 1, e aqui eu tenho condição 2. Vamos colocar a condição 1 aqui na reta. Me acompanhe, vou colocar a condição 1 na reta, para que fique mais fácil você enxergar na realidade o que é que está se querendo fazer. Então vamos lá. Colocar a condição 1. Muito bem. Eixo real. Aqui nós vamos colocar a condição 2, onde eu vou colocar na reta real aquela imposição 2, onde x tem que ser maior que menos 11 quintos. Muito bem. E depois a gente vai fazer o que? A interseção. Vamos colocar aqui, ó, 1 inter 2, ou seja, a interseção entre 1 e 2. Então vamos colocar aqui o resultado, para ver o que é que nós vamos obter do conjunto interseção. Ok, vamos ver aqui agora. A imposição 1, quem é a imposição 1? X maior que menos 3. X maior que menos 3. Vamos botar aberto aqui em menos 3.
E como tem que ser maior que menos 3, eu vou para a direita. Claro, se é maior, eu vou para a direita. Então me acompanhe. Maior que menos 3, indo na direção de quem? Do mais infinito. Pronto, acabou. Agora eu vou para a condição 2. Quem é a condição 2? Maior ou igual a menos 11/15. Se você dividir 11 por 5, você vai encontrar 2,2. Você vai encontrar, ou melhor, menos 2,2 é o que você vai encontrar. Combinado? Ora, o que é que você vai fazer? Simples. Menos 2,2 é maior que menos 3. Portanto, está aqui, ó, do lado direito. Desça aqui, pronto. E você chega nesse ponto aqui, bota o extremo fechado. Por que o extremo é fechado? Porque aqui é maior ou igual. Combinado? Olha, cara, só que é maior ou igual. Se é maior ou igual, quem? Menos 11/15. Vamos botar registrado aqui. Menos 11/15. Muito bem. O que é que a gente faz aqui agora? Vamos nos deslocar para a direita, porque é maior ou igual. Então vamos para a direita. Maior ou igual. Muito bem. Pronto, tá aí. Agora vamos fazer a interseção. Você já sabe, a interseção tem que satisfazer tanto a um quanto ao outro. Ora, é essa região daqui que eu estou colocando aqui agora, tracejado de vermelho. Ó. Pronto. Qualquer coisa maior ou igual a menos 11/5 serve. Não pegue nada menor que menos 11/5. Porque você vai satisfazer, no caso aqui, eu estou nesse ponto daqui que eu estou pondo meu dedo. Você está satisfazendo a condição 1, mas está contrariando a condição 2, uma vez que esse ponto daqui é menor que menos 11/5. 11/5. E aqui você encontrou uma imposição que tem que ser maior ou igual. Portanto, é qualquer número nessa situação daqui, ó. Nessa situação. Menos 11/5, e você se desloca lá na direção do mais infinito. Portanto, o conjunto solução. Vamos escrever aqui o conjunto solução dessa equação. Vamos lá. Conjunto solução. X pertence ao real, tal que x é maior ou igual a menos 11/5. X maior ou igual a menos 11/5. Combinado? Bom, essa foi a questão 27. Vejamos agora a questão 28. Questão 28. Eu vou fazer a 28 aqui no vídeo e fica como exercício você fazer a 29. São muito parecidas, combinado? Então a 28 vai ficar como modelo para você resolver a questão 29. Muito bem. Olha só o que é que nós vamos fazer nessa questão 28. Eu vou aproveitar e fazer um comentário. Eu vou terminar estendendo o vídeo, mas vai ser interessante porque você vai aprender o porquê que se adota certos procedimentos, ok? A expressão aí é 3 elevado a x menos 9 sobre 1 menos 3 elevado a x tem que ser menor que zero. Ou seja, você tem uma inequação exponencial quociente, colocada na forma de uma fração. Ora, o que é que os livros, o que é que os professores ensinam? Ensinam de maneira correta, entendeu? É prudente que se faça isso. Se pede para que você faça 3 elevado a x, pegue 3 elevado a x e chame 3 elevado a x de uma variável qualquer, menos o x, é claro. O x não vale. Você vai pegar 3 elevado a x e vai chamar de uma variável, por exemplo, t. Ora, quando você faz 3 elevado a x igual a t, você vai ficar com t menos 9 sobre 1 menos t, isso aqui menor que zero. Ora, esta inequação quociente, ela é muitíssimo mais fácil de ser resolvida do que essa daqui. Além de ser mais fácil, é mais rápido. Por quê? Porque você tem aqui uma função do primeiro grau, tanto no numerador quanto no denominador. Se você não quiser chamar 3 elevado a x de t, tudo bem, você é livre para fazer isso. O que é que eu vou mostrar aqui agora para você? O trabalho que vai ser se nós trabalharmos com 3 elevado a x. Eu vou fazer da maneira mais trabalhosa possível, ok? Para justificar para você por que que se pede, sugere-se que você pegue 3 elevado a x e chame de uma variável qualquer, menos o x. Você não pode chamar 3 elevado a x de x, fica esquisito. Então, 3 elevado a x
igual a qualquer uma das 25 opções lá do alfabeto, tirando o x, combinado? Bom, olha só, vamos tentar fazer, você vai ver como o exercício vai ficar cansativo, maçante. Então o objetivo é convencer você da necessidade de você pegar 3 elevado a x de agora em diante, qualquer coisa que seja elevado a x, e transformar isso escrever isso em função de uma variável para tornar algo mais simples, ok? Vamos lá, eu tenho aqui no numerador f de x igual a 3 elevado a x menos 9. Eu tenho uma função exponencial, combinado? Vamos lá, eu quero saber quem é o zero dessa função. Se eu quero saber quem é o zero dessa função, eu igualo essa função a zero. Ora, igualando essa função a zero, eu vou ter 3x igual a 9, 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, x igual a 2. Portanto, eu vou ter para a raiz dessa função o número 2. Me acompanha o que é que a gente vai ter aqui. Vamos botar, vai estar fora de escala aqui do desenho, mas você dá um desconto aí, viu? Vamos supor que o 2 estivesse aqui, pronto. Então, o gráfico dessa função, 3 elevado a x menos 9, seja ele qual for, vai cortar o eixo das abscissas no ponto 2. Pronto, ok. Vou apagar aqui por uma questão de espaço. Muito bem. O que é que eu tenho? Eu tenho o gráfico dessa função, olha só. F de x igual a 3 elevado a x. Se eu fosse traçar o gráfico desta função, eu já sei, eu mostrei para você quando eu apresentei a função exponencial. O gráfico dessa função, ela tem essa aparência aqui, ó. Teria essa aparência aqui, pronto. Teria aqui esta aparência, ok? Bom, cortando aqui no ponto 1, corta aqui no ponto 1, esse ponto é importante. Mas a função não é essa. A função é 3 elevado a x menos 9. Ok? O que é que significa isso? Significa que eu vou pegar o gráfico desta função, da função 3 elevado a x, e vou descer 9 unidades de marcação aqui no eixo Y. Vou descer 9, portanto eu vou sair do número 1 e vou descer 9 unidades. Eu vou parar a interseção no ponto 1 menos 9, uma vez que eu vou descer 9. 1 menos 9, eu vou parar no ponto menos 8. Então você vai descendo, 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 descendo. Vou apagar aqui. E aí você vai terminar tendo essa situação aqui, ó. Pronto, ó. Fazendo. Isso aqui está completamente fora de escala. Mais uma vez eu estou pedindo para você considerar a ausência de escala, de proporcionalidade nesse desenho. Portanto, esse ponto daqui vai ser o ponto menos 8. Deixa eu apagar. Pronto, vou apagar isso daqui. Pronto. Tracei o gráfico, olha só a dor de cabeça que está dando a questão, tudo isso porque eu não quis chamar 3 elevado a x de t. Toda essa dor de cabeça é porque eu não quis, para mostrar a você como os determinados procedimentos complicam terrivelmente uma questão. Ok, aí o que é que eu tenho aqui agora? Vamos fazer análise de sinal? Ora, à direita do 2, essa função vai ser positiva. Pronto, à esquerda do 2, essa função assume valores negativos. Portanto, eu já tenho, vem para cá, para a tabela de sinais, venha para aqui, para a tabela de sinais, e vejamos o que é que a gente vai ter aqui na tabela de sinais. Olha só, eu tenho 3 elevado a x menos 9, 3 elevado a x menos 9, ok, muito bem. Quem é a raiz? A raiz é 2. Vamos colocar aqui o número 2. Portanto, o que é que a gente tem aqui? À direita de 2, essa expressão daqui, à direita de 2, assume valores positivos, porque o gráfico está me dizendo. Então, vamos colocar aqui valores positivos. Muito bem. À esquerda de 2, o gráfico está me dizendo que essa expressão daqui assumirá valores negativos. À esquerda de 2. Você chega aqui e faz isso. Ótimo. Muito bem. Está aí colocado. O que é que a gente vai fazer? Traçar o gráfico desta função aqui agora. Presta atenção que é até interessante. No meu intuito, no meu objetivo de mostrar a você como pode se complicar, eu aproveito e tiro algo de proveito disso. A gente, de uma certa forma, está mostrando para você construção de gráficos de função exponencial. Vamos traçar o gráfico dessa função? Que função é essa? G de x, vou chamar de g de x igual a 1 menos 3x. Igual a 1 menos 3x. Muito bem, 3 elevado a x, perdão. Ok, vamos pensar um pouquinho, vamos lá. Se o gráfico
fosse dessa função, nós teríamos que função? Vou colocar aqui, 3 elevado a x. Tá? Cortando aonde? Cortando do ponto 1. Pronto, ok. Mas Ayrton, você não tem isso, realmente eu não tenho mesmo não. Você tem isto daqui. Ora, é simples. Você negativou quem? Você negativou o seu y. Na realidade, você pegou todos os seus y e mudou o sinal dele. Você sabe o que é que você vai fazer graficamente? Vai pegar este gráfico aqui e vai girar ele em torno do eixo x. Girar de maneira simétrica. Você vai pegar aqui e vai dar um giro nele. De maneira que, se esse ponto daqui que eu estou pondo o meu dedo tivesse associado ao número 4, lá, esse mesmo ponto, quando virar, vai estar associado ao número menos 4. Se esse ponto aqui estiver associado ao número 6, quando você virar, esse mesmo ponto lá embaixo vai estar associado não mais ao número 6, mas ao número menos 6. Portanto, você vai girar de maneira simétrica. Então, vamos girar aqui, de maneira simétrica. Pronto, faça de conta que eu fiz a simetria. Então, eu vou apagar aqui, apaguei, pronto, vai embora. Ok, pronto. Então, este gráfico daqui, cortando aonde? Em que ponto mesmo? Ponto menos 1. Seria o gráfico dessa função, ok? Mas a função não é essa. Eu tenho que pegar isso daqui e somar o número 1. Então, deixa eu somar aqui o número 1. Ora, peraí, vamos pensar um pouquinho. Quando você tinha 3 elevado a x menos 9, você desenhou o gráfico de 3 elevado a x e desceu 9 unidades. Aqui agora, em vez de descer, você vai fazer o quê? Você vai subir uma unidade, uma vez que é menos 3 elevado a x mais 1. Então eu vou subir esse gráfico daqui. Vamos subir então. Quando você sobe esse gráfico, ele está no menos 1. Você vai subir 1, menos 1 com mais 1, 0. Então na realidade vai acontecer isso daqui, ó. Opa, pronto. Deixa eu apagar aqui. Ok, apagou aqui. Ótimo. Veio para onde? No ponto 0. Parou no ponto 0. Bom, então, este gráfico aqui, está mal desenhado aqui, mas esse gráfico é o gráfico da função 1 menos 3 elevado a x. Ora, simples como aqui é 0, a raiz dele é 0. Então, vamos botar o 0 aqui em cima. É a raiz de que função? Da função 1 menos 3 elevado a x. Ora, para qualquer valor à esquerda de 0, 0 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, esta expressão daqui vai assumir valores positivos. Bote aqui para mim, por favor. Mais. Ok. Todo sinal de mais aqui. Muito bem. Para valores à direita de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os naturais, os decimais, o que você quiser substituir aqui, vai produzir para esta expressão aqui valores negativos. Olha só que confusão, que casa de marimbondo que a gente foi mexer. Tudo isso por causa da teimosia de não escrever 3 elevado a x igual a t. Mas é importante porque você enriquece, você vê o porquê, a justificativa de se fazer 3 elevado a x igual a t. Vamos obter a mesma resposta, mas com muito mais trabalho, de maneira muito mais demorada. E você, com esse exemplo, com certeza você se enriquece, ok? Porque você vai fazer 3 elevado a x igual a t, sabendo por que você está fazendo. Porque não adianta alguém chegar para você e dizer, olha, vem cá, faz 3 elevado a x igual a t. Por quê? Porque senão fica mais complicado. Poxa, mas é interessante que alguém mostre para você por que fica mais complicado. Pelo menos eu consigo enxergar a matemática dessa maneira. Fica muito mais interessante, muito mais produtivo quando alguém mostra para você, ou então você consegue chegar o porquê de se fazer aquilo. Por quê? Por que não se fazer? Por que tem que se fazer? Você cresce, você fica mais rico, digamos assim, matematicamente falando, né? Vamos lá, então preste atenção aqui. Vamos colocar aqui agora na tabela de sinais a variação de sinal da expressão 1 menos 3 elevado a x. Quem é a raiz? A raiz é 0. À esquerda de 0, a função assume valores positivos. E à direita de 0, a função assume valores negativos. O que é que eu quero? Eu quero uma divisão. Se eu quero uma divisão, eu posso fazer menos com mais com menos, menos com menos, mais com mais. Ou seja, posso fazer regrinha de sinal. Vamos lá. À esquerda de 0, eu tenho menos dividido com mais. Vai dar menos.
Entre 0 e 2, ambas as funções são positivas. Então, menos dividido com menos vai ser igual a mais. À direita de 2, a função numerador é positiva e a função denominador é negativa. Você vai fazer mais com menos. Isso vai dar quanto? Vai dar menos. Muito bem. Para um pouquinho. O que é que você quer? Você quer que esta fração seja negativa. Ou seja, menor que 0. Dá uma olhada para cá. Menor que 0, você vai pegar quem? Aberto, né? Você vai pegar aqui aberto e faz se deslocar na direção lá do menos, no sentido do menos infinito. Aqui você vai pegar o número 2 e a partir dele, sem contar ele, você vai se dirigir no sentido do mais infinito. Portanto, bota um 0 aqui, pronto. Portanto, a resposta disso daqui é 0 menor, ou melhor, perdão, você vai ter x é um número menor que 0 ou x é maior que 2. Está aí registrada a solução. Dá uma olhada lá no gabarito que você vai ver isso daí, ok? Mas aí eu quero que você faça o que aqui agora? Registra aí uma folha de papel esse resultado, porque eu vou apagar aqui o quadro, vou fazer a questão chamando 3 elevado a x de t e você vai ver como vai ficar muitíssimo mais fácil e mais rápido, entendeu? E aí eu não sei, talvez aqui rapidez seja mais importante do que facilidade, ok? Como vai ficar tanto mais fácil quanto mais rápido aqui quando você chama isso daqui 3 elevado a x de t, porque você vai cair não mais numa equação, numa função exponencial, mas vai cair numa função do primeiro grau, e gráfico de função do primeiro grau você já sabe fazer há muito tempo já. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou chamar 3 elevado a x de t, e aí nós vamos ficar com t menos 9 sobre 1 menos t, isso menor que 0. Ótimo, vamos lá. Eu vou chamar f de t. Quem é f de t? É t menos 9. Muito bem. Chamando isso aqui de 0, para calcular a raiz, eu vou ter t igual a 9. Opa, esse gráfico é fácil. Poxa, facílimo esse gráfico. É uma reta crescente passando pelo eixo t no ponto 9. À direita de 9, essa expressão t menos 9 assume valores positivos. À esquerda de 9, a função assume valores negativos. Fácil, fácil, fácil. A outra função, dessa do denominador, vamos chamar de g de t. Vamos ficar com 1 menos t. Vamos calcular a raiz. Vamos calcular a raiz. Para que a raiz, Ayrton? Para calcular o gráfico, traçar o gráfico, né? T vai ser igual a 1. T vai ser igual a 1. Trace aqui para mim, por favor, T. Como essa função é uma função do primeiro grau decrescente por causa do coeficiente angular, nós vamos ter essa situação. Cortando aonde? Cortando no ponto 1. À esquerda de 1, esta função 1 menos T assume valores positivos. E à direita de 1, a função, a expressão 1 menos T assume valores negativos. Ora, o que é que eu vou fazer? Vamos para o quadro de sinais. Vamos para o quadro de sinais então. Me acompanhe aqui no quadro de sinais para ver o que é que nós temos aqui. Muito bem. Eu tenho essa expressão aqui. Quem é que eu tenho? T menos 9. Deixa eu colocar T menos 9. E embaixo eu tenho 1 menos T. 1 menos T. Eu tenho duas raízes distintas. Vou traçar dois tracinhos aqui verticais. Bom, 9 e 1. 9 e 1. Bote em ordem crescente. Bom, vem pra cá. Quem é a raiz desse? O 9. Põe a ponta do seu lápis aqui e pergunte ao gráfico qual a variação de sinal da expressão T menos 9. Pergunte ao gráfico. Olha o que é que o gráfico vai responder. A expressão T menos 9 para valores à direita de 9 assume valores positivos. Pronto. A expressão T menos 9 para valores à esquerda de 9 assume valores negativos. Bote aqui. Pronto. Agora pergunte ao gráfico de 1 menos T o comportamento, a variação de sinal dele. Vamos lá. Quem é a raiz 1? Ponha a ponta do seu lápis aí agora em cima do número 1. E pergunte ao gráfico. Para valores à esquerda de 1, qual o sinal da expressão 1 menos T? O gráfico vai dizer positivo. Então bote aqui, positivo. Para valores maiores que 1, qual o sinal da expressão 1 menos T? 1 menos T será negativo. Pronto. Olha aí a velocidade com que a gente faz. Já estamos chegando no final. O que é que você quer aqui? Você quer que o resultado dessa fração, portanto, de uma divisão seja negativo. Posso aplicar a regrinha de sinal.
à esquerda de 1, qualquer número que você pensar à esquerda de 1, a fração numerador da negativa e a denominador da positiva. Menos com mais, vai dar menos. Entre 1 e 9, seja lá o que você pensar entre 1 e 9, quando você substituir no numerador, a resposta vai ser negativa. Quando você substituir no denominador, a resposta é negativa. Negativa dividido por negativo, o que é que vai dar para você? Positiva. E para valores à direita de 9, o numerador será positivo e o denominador será negativo. Positivo dividido por negativo vai dar negativo. Quem é que você tem aqui? Você tem o número 1 e aqui você tem o número 9. O que é que você quer? Você quer que a fração seja negativa, menor que 0. Portanto, você vai sair do 1, né, sem contar 1, e vai se deslocar lá para o menos infinito. Ou você vai sair do 9, excluindo o 9, né? E vai se deslocar lá para o mais infinito. Então eu tenho, cuidado que eu estou trabalhando com a variável t. Eu tenho t menor que 1 ou t maior que 9. Mas ninguém perguntou para você nada em relação a t. A pergunta foi em relação a x. Vamos voltar para a variável original. T é 3 elevado a x. 3 elevado a x menos 1 ou 3 elevado a x maior que 9. Pô, mas é fácil, você já sabe resolver esse tipo de inequação. 3 elevado a x menor que 3 elevado a 0, porque 1 é 3 elevado a 0. Corte as bases, você já sabe por quê. X é menor que 0. É uma daquelas respostas lá que a gente obteve para aquele processo medonho. Ou 3 elevado a x maior que 3 ao quadrado. Corte as bases, que você já sabe os motivos. Cortou? X é maior que 2, que é o outro resultado para aquele processo medonho, demorado que a gente fez, ok? Muito mais rápido. Então eu espero você ter aprendido por que os professores pedem, os livros sugerem que você chame 3 elevado a x de t. É para facilitar o exercício, na realidade. Não é uma imposição, é uma recomendação, na realidade. Não é que você seja obrigado a chamar isso de t. Não é obrigado. Digamos que é sugestivo. O bom senso faz com que você chame de t, ok? Bom, essa foi a 28. Fica como exercício agora você fazer a questão 29.